Universo Diverso, com Luciana Neri. Dior, figura importante na cidade. Mais uma série Memoráveis. Desta vez, Dona Dior, trajetória e memórias de uma baiana de Acarajé. Para falar sobre Dona Dior, convidamos Marta Nogueira. Ela é mestre em Relações Étnicas e Contemporaneidade, além de ser especialista em antropologia com ênfase em culturas afro-brasileiras e também especialista em história, política, cultura e sociedade. Marta, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar na sua motivação. Por que a escolha de Dona Dior como personagem de suas pesquisas, de sua dissertação de mestrado? Eu já vinha há algum tempo pesquisando sobre mulheres que fizeram história em conquista, especialmente as mulheres negras, quando pensei em ingressar no curso de mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade da UESB. E procurei uma mulher que me chamasse a atenção para esse estudo. Foi aí que surgiu Dona Dior do Acarajé, uma mulher que contribuiu para a história do povo negro, do povo trabalhador, do povo carnavalesco, enfim, do povo conquistense. Quando você concluiu a dissertação, ela não estava mais viva, né? Foi a primeira homenagem que ela recebeu? No período que iniciei a pesquisa, Dona Dior havia falecido há 4 anos. Já havia sido homenageada em vida e mesmo após o seu falecimento, por instituições como a Câmara de Vereadores, a COPMAC, o Centro de Cultura, dentre outras. Não precisava do meu trabalho para se tornar conhecida em conquista, mas compreendendo que Dona Dior representava de maneira singular as mulheres negras e a cultura afro-brasileira em muitos segmentos na cidade, prossegui com a pesquisa no sentido de visibilizar para que a trajetória e as memórias dessa mulher negra fique registrada e conhecida na história conquistense. Dona Dior nasceu em Vitória da Conquista, né? Mas os pais dela vieram de onde e quando? Os pais de Dior vieram para a Conquista por volta dos anos de 1930, vindos da comunidade quilombola Lagoa de Maria Clemência, e fixaram residência na Rua do Triunfo, região central da cidade, onde nasceram seus filhos. Em 28 de abril de 1936, nasceu Dionísia de Oliveira Silva, a pequena Dior. E como foi a infância e a adolescência dessa menina Dionísia? Sua infância não foi muito fácil. Ainda menina com 12 anos de idade, casou-se com um parente próximo chamado Cláudio Nu. Esse enlace não demorou muito tempo. Logo ela estava separada e com a filha para criar. Sozinha, resolveu deixar a sua filha com uma família que logo se mudou para o Rio de Janeiro, levando a sua menina Joselita Santos, que tinha na época 7 anos de idade. E depois dessa separação da filha, como é que foi esse final de adolescência de Dona Dior aqui em Conquista? Dior foi viver na casa do seu padrinho, um homem rico, provedor da Santa Casa de Misericórdia. Lá ela era muito explorada, apanhava muito, vestia vestidos de sacos, carregava balaios de feira na cabeça. Foi uma vida difícil, tão difícil que Dior resolveu fugir. Seu padrinho prometeu que ao falecer não deixaria nada de herança para ela por causa da fuga. Mas Dior não desistiu de enfrentar a vida sozinha, trabalhando para seu sustento. Bom, me parece que ela sempre trabalhou, né? Mas ela teve condições de estudar e depois de mais adulta, trabalhava em quê? Dona Dior teve que interromper os seus estudos porque precisava trabalhar. Ela vendia cafezinho nas ruas e festas da cidade. Com seu pote de barro, ia buscar água no poço escuro para vender na feira livre. Lavava roupa para um hotel, até que foi trabalhar em um restaurante do Marçal, lugar onde conheceu Albino, um carregador de caminhão com quem veio a se casar. E como é que foi esse início de vida aí com o senhor Albino? Albino era um marido dedicado e companheiro. Mesmo assim, a vida era muito difícil. Ele descarregava caminhões que chegavam à cidade e costurava as lonas. Ela continuava a lavar roupa, vender cafezinho e outros lanches nos clubes e nas festas da cidade até a madrugada, além de vender água na feira livre. Entretanto, a renda não era suficiente para criar os filhos que começaram a nascer. Quando é que Dona Dior começa a vender acarajé, que foi sua atividade principal até o final da vida? No início dos anos 60, um vendedor de acarajé por nome Mamed, recém-chegado de Salvador, foi morar de aluguel na casa da mãe de Dionísia.
estabelecendo amizade com todos da família. O respeito e a admiração que Mamed tinha por Dona Dior foram crescendo e um dia, vendo as dificuldades pelas quais a família passava, resolveu ensiná-la a fazer o acarajé. Mamed prometeu que iria ensinar a comadre Dior a fazer acarajé e que nunca mais ela iria sentir necessidade de nada. E como diz as filhas dela, foi verdade. E quando foi que ela começou com essa atividade e em que local? Dona Dior começou a vender acarajé na Praça 9 de Novembro, ainda na década de 1960. Nessa época, incentivou seu marido a aprender a fazer e vender pipocas e quebra-queixo para ficar ao lado dela na praça. Assim, ele começou a vender as pipocas e os doces em um carrinho que ficava sempre ao lado do seu tabuleiro. Em pouco tempo, já havia vários carrinhos de pipoca espalhados pela praça da cidade, com vendedores contratados para tanto. O acarajé da Dior começou a ser reconhecido e o casal começou a participar de eventos tanto em Vitória da Conquista como em outras localidades na Bahia, em Minas Gerais e até no Espírito Santo, comercializando os quitutes. E foi um negócio que com o passar do tempo se tornou bastante próspero, né, Marta? A situação financeira foi melhorando enquanto os filhos cresciam com a mesma orientação dos pais para o trabalho. Muitas vezes todos viajavam juntos para ajudar nas vendas. As viagens não impediam que os filhos de Dona Dior e Albino tivessem acesso aos estudos, embora a maioria tenha preferido dedicar-se à venda dos acarajés. Dona Dior nunca dispensou a presença do marido ao seu lado. Entretanto, ela sempre estava à frente das decisões e do comando da família. Era a Praça de 9 de Novembro a sede do trabalho de Dona Dior durante mais de 50 anos. Nos pequenos espaços, entre uma banca de revista e um banco de cimento, Dona Dior começou a armar seu tabuleiro de acarajé na década de 1960. Naquela época, os ordenamentos públicos e as posturas regulamentavam os espaços que poderiam ser utilizados por vendedores itinerantes. Tais regulamentos não contiveram o crescimento urbano e logo foram surgindo na praça vendedores de diversas guloseimas e bugigangas. Colocar um tabuleiro naquele espaço foi realmente uma excelente escolha para o ponto de vendas do acarajé da Dior, né? Antes de Dona Dior, só homens comercializavam acarajés nas esquinas centrais da cidade. Depois de Dona Dior, apareceram outras vendedoras compartilhando espaço com os homens antigos vendedores, que aos poucos foram desaparecendo. Dona Dior conseguiu que o ofício tivesse ascensão na cidade, confirmando a herança afro-baiana e sua habilidade para o negócio. Desta forma, a cultura da baiana do acarajé em Vitória da Conquista foi inaugurada e ganha volume de expressão com o trabalho de Dona Dior. E o que Dona Dior tinha de diferente e especial, além do fato de ser uma mulher ali trabalhando no meio dos homens? Pode-se imaginar, então, a população voltada para Dona Dior, em pleno centro de uma cidade do interior baiano, vestida com indumentárias usadas pelas filhas e mães de santo nos terreiros de candomblé, quando a religião era considerada ameaça ao sossego e aos costumes. E quando surgiram outras vendedoras de acarajé, como é que foi essa convivência? Bem, a concorrência começou a aparecer depois que outras mulheres, especialmente as que comercializavam o acarajé cristão, começaram a ocupar o espaço da praça. Segundo Edileuza, Dona Dior era designada pela prefeitura para coordenar a venda dos acarajés na Praça 9 de Novembro, o que gerava muita confusão com as novas vendedoras, principalmente as do acarajé cristão, que não aceitavam sua autoridade. E como é que era, Marta, a relação de Dona Dior com os demais frequentadores da praça, né? Outros ambulantes, moradores de rua? Na praça do acarajé, Dona Dior zelava por todos. Era amiga dos comerciantes que sempre estavam por ali para protegê-la de qualquer tipo de vandalismo. Era generosa com quem precisava. Era amiga dos moradores de rua, dos pivetes e de quem aparecesse. Ela sempre dava comida ou mesmo dinheiro para quem chegava pedindo. Sabia lidar com todo tipo de pessoa e assim protegia e era protegida. A sua relação com as pessoas da rua foi uma condição para a permanência e continuidade do seu trabalho. E a relação com os clientes, com os demais frequentadores ali da praça, como é que ela se posicionava em relação a isso? Entre as baianas do acarajé tradicional, existe uma distinção entre fregueses
que são os que compram o acarajé, e o povo da rua, que são os meninos e os moradores da rua. De acordo com os preceitos religiosos das baianas, é o povo da rua quem protege o trabalho e por isso devem ser respeitados. Na esfera da rua, o espaço público transfigura-se em uma espécie de casa, sendo domesticado a partir de atitudes cuidadosas em relação aos preceitos. Contudo, para as baianas de acarajé, existe uma diferença entre comida que é feita e consumida em casa e a comida de rua, assim como existe uma diferença entre a cozinheira e a baiana de acarajé. São categorias distintas, pois as baianas de acarajé têm seu ofício diretamente ligado ao espaço público, à esfera da rua e não à cozinha doméstica. É na rua onde ela se constitui como baiana, relacionando-se com o espaço público de uma forma específica. Em torno das barracas e tabuleiros é que as baianas formam poderosas redes de sociabilidades. Trocam confidências, receitas, conselhos, estabelecem contatos com pessoas de outros grupos sociais e assim ampliam as possibilidades de trabalho, além da proteção por parte das autoridades políticas e policiais. Dona Dió conquistou a autonomia econômica legitimada com a seriedade do seu trabalho, mas acima de tudo com a capacidade de articular os seus saberes com as suas ações. Assim, o universo da Praça 9 de Novembro não foi suficiente para os seus projetos. No seu tabuleiro, conheceu e se fez conhecida por pessoas de todas as camadas sociais que ali compareciam para comer o acarajé. E por meio dessas relações, os negócios acabaram se expandindo, né? Dona Dió começou a comercializar o acarajé em eventos municipais realizados em espaços públicos e particulares, atendendo também a muitas pessoas da sociedade conquistense que a procuravam para entregar o acarajé nas festas em suas casas. Começou a ser conhecida por todos e não faltava convites para outros municípios por ocasião de festejos municipais. E como é que eram essas excursões por outras cidades, né? Como é que era o trabalho por lá e como ela era recebida? Em todos os lugares que ia, era esperada e bem recebida pela população e pelas autoridades locais, como a baiana do acarajé. Condição que sugere que ela inaugurou esta tradição também em outras localidades da Bahia e do norte de Minas Gerais, como as festas do município de Almenara, onde ela ficou conhecida da mesma forma que ela é conhecida em Vitória da Conquista. Dona Dió era considerada cidadã almenarense, sendo liberado o pagamento do alvará para funcionamento da sua barraca durante as festas. Os funcionários da prefeitura providenciavam a liberação do pagamento e quando ela chegava à cidade, já estava tudo encaminhado para que montasse sua barraca. Por ter seu ponto de venda fixo em todas as micaretas de Almenara, a sua barraca azul já fazia parte da paisagem. Os cantores e artistas em cima dos trios elétricos, quando passava por aquele ponto do percurso, paravam para saudá-la. Um abraço, Dona Dió, um abraço para toda a equipe. E não só os artistas a admiravam, né? Os políticos também. Na residência onde se hospedava em Almenara, Dona Dió recebia a visita de vários políticos, independente do partido. Todos a consideravam como alguém capaz de ajudá-los com seus saberes espirituais. Esse modo de agir gera confiança nas relações baiana-freguês, guardando respeito mesmo fora do tabuleiro, o que provavelmente aconteceu entre Dona Dió e as pessoas de Almenara. Marta fez a dissertação de mestrado dela sobre Dona Dió e, ao concluir este trabalho, preparou uma carta, um texto belíssimo sobre Dona Dió. E é com esta carta que a gente encerra essa série Memoráveis Dona Dió. Dona Dió. Há pouco tempo estávamos tão próximas, andávamos pelas ruas, pelo bairro da mesma cidade, e ainda assim não tivemos tempo para esse encontro que agora aconteceu nas entrelinhas do meu percurso acadêmico. Escrevo para dizer que esse encontro me conduziu por caminhos que talvez você nem imaginasse a existência, mas que em todos a sua experiência pode ser considerada como um fio condutor que possibilita seguir adiante. Agora que posso escrever, quero mostrar o que encontrei nesse pedaço de estrada trilhada por você durante uma vida, que promete assegurar uma proposta de mudanças de visão sobre as mulheres negras, sobre a cultura negra e também sobre a cidade de Vitória da Conquista, que para mim, até então, se mostrava como uma Suíça baiana.
Ouvi muitos relatos, visitei sua família e sua casa, procurei em arquivos, jornais da época em que você viveu e iniciou a sua caminhada. Apreciei fotografias em arquivos públicos, no seu álbum de família, em blogs da internet. Por fim, fiquei tão próxima de você que até confundo o momento do nosso encontro. Escrevo agora para contar sobre o resultado dos valores fundamentais que você carregou e mostrou em seu trabalho, em suas ações, nos movimentos que fizeram acontecer e deu vida a uma cultura que sempre foi marginalizada. O final da década de 70 e início dos anos 80 foram importantes para a visibilidade em Vitória da Conquista. Foi durante esse período que sua escola de samba esteve prestigiada e ganhava o primeiro lugar nas competições carnavalescas. Nesse mesmo período, iniciou-se a Lavagem do Beco, outro grande evento que mostrava o seu empoderamento na cidade e, bem mais, sua socialização com o povo negro, com a cultura, com as tradições. Muito me preocupo quando eu chego até aqui na minha pesquisa e compreendo que algumas das suas lutas ficaram apenas na memória recolhida dos arquivos e que pararam sem direção. Ouvi a sua voz que gritava em 2009 para que a tradição das baianas de acarajé fosse mantida em Vitória da Conquista, pelo menos na praça, no calçadão onde você trabalhou durante mais de 50 anos. Lá, na atualidade, nenhuma das vendedoras de acarajé usa indumentária de baiana, nem mesmo na sua barraca. O cheiro de dendê que permanece na praça não emite mais a tradição afro-baiana e religiosa do seu tempo. Por tudo isso é que acredito que precisamos ir além dos muros da academia, além da contribuição aos conceitos epistemológicos do feminismo negro, mas para a militância, para as praças, para as ruas novamente, por meio das vozes que acreditam na tradição que foi construída nas suas experiências de vida. É por isso que escrevo. Com essa visão me despeço, acreditando que na discussão não acaba aqui. Aprendi com você que as vozes da memória que vem do passado podem projetar um futuro desejável com luta, resistência, perseverança e sabedoria. Um grande abraço. Obrigada, Marta. Ô Dió, Dió, ô Dió, figura importante na cidade, sempre trouxe pra avenida grandes histórias, realidades.